a prova testemunhal, por favor? Também juntei algumas postagens do Mogi, mas aí a prova documental pode ser passada depois, PDF. Aumentar um pouquinho. Sou diretor comercial do Mojimirim Esporte Clube. Estava presente. Boa tarde. Me chamo Vinícius de Matos Silva. Sou diretor comercial do Mojimirim Esporte Clube. Estava presente no jogo entre Mojimirim e Iguaçuano. O que eu pude rever dos fatos é que quase o finalzinho do jogo, nos últimos minutos, quase nos acréscimos, o Iguaçuano empata o jogo. O atleta que fez o gol vai até a nossa torcida, xinga, inflama a nossa torcida, chama a torcida para pular para dentro do estádio. E a torcida, de fato, ficou muito nervosa, porque nós estávamos com a casa cheia, estávamos ganhando o jogo, a gente precisava desses 3 pontos do nosso campeonato. E quando ele tem essa atitude de xingar a torcida, de mandar a torcida tomar no cu, de incentivar a torcida a pular dentro do gramado para pegar ele, a torcida de fato xinga, manda o Guaçoni tomar no cu, profere alguns palavrões para o jogador específico. Entre a arquibancada e o alambrado tem um recuo de quase 5 metros. De fato, jogaram algumas coisas, mas nem chegou a passar do alambrado. Nós fomos lá com seguranças para que as pessoas não pulassem o gramado, para que não prejudicasse o Mojimirim. Eles nos atenderam prontamente, voltaram para os seus lugares. Mas o que ficou ruim foi o fato do atleta do Iguaçuano, de fato, instigar a violência, xingar os jogadores, tinha muita família lá. Isso que incentivou, inflamou a torcida, né? Ainda mais que a gente estava com uma vitória certa e sair esse empate. Então isso prejudicou bastante o final do jogo, né? Mas o que eu vi de fato foi isso. A torcida de fato xingou, sim, o Guaçuano, palavras chulas, como vai tomar no cu, vai se fuder, xingou o atleta, mas nada além disso. E questões de jogar algo dentro do gramado, o que eu vi foi de fato que foram jogadas assim, algumas garrafas, mas assim, nem chegaram até o alambrado, porque estavam vazias, não tinha força para chegar até o gramado, muito menos atingir algum atleta. E de fato eu vi foi isso. Boa tarde. Ok, obrigado. Doutora, tem mais prova? Eu trouxe postagens também, alguns posts institucionais que o Mojimirim fez em relação a combate a atos discriminatórios, agora em maio, e também o investidor, que é o seu Wilson, ele teve uma ação que ele levou os atletas à parada LGBTQIA+, de Campinas, justamente para, conforme eu fui falar na defesa, iniciar essa cultura dentro do clube, que está passando por um momento conturbado atualmente. Doutora, foram identificados os indivíduos que atacaram as garrafas no gramado? Não, senhor. Não foram? Não, doutor. Tá. Sim, esse é o atleta, é o Thales. Bom, em relação, obviamente, aos xingamentos, então, ficou claro que eu acho que teve, né? E importante, sim, claro, que fez aí. O dono do clube? Quem Ele é diretor comercial. Diretor comercial. Sim, tá. Vinícius. Quem mais? Agora? Esse é o Thales, ele conta o que aconteceu efetivamente após o término da partida. Agora 254. Perfeito, é o atleta. Meu nome é Thales, sou atleta da equipe sub-20 do Mojimirim e vim explicar sobre o ocorrido na expulsão contra a equipe do Iguaçuano no Campeonato Paulista sub-20. Após o apito final, o atleta Vinícius, da equipe do Iguaçuano, lateral direito número 2, ele tira sua camisa e mostra o escudo mostra a camisa e o escudo do Iguaçuano em direção à nossa torcida, também falando palavrões. E após isso eu vou em direção a ele e empurro ele com o meu antebraço, não de uma forma violenta, apenas para ele parar de insultar nossa torcida e também pedir respeito a ele, que ele não precisava fazer aquilo. Após isso, a confusão se armou, tudo foi separado, o juiz expulsou o lateral direito deles e veio à minha direção e também me aplicou o cartão vermelho, informando que eu insultei a violência, que eu comecei a confusão. Mas eu apenas empurrei o atleta e fui pedir respeito para ele, que ele não precisava fazer aquilo naquele momento do calor do jogo também. Perfeito, tá? Entendi a história. Mais alguma prova vai ser produzida, doutor? Não, presidente. Doutor, tudo bem, né, doutor?
Vamos à defesa, então, primeiro do clube e depois do atleta. O clube pelo 243G, 213, e o atleta pelo 254A. Perfeito. Bom, boa tarde, nobres auditores, doutor Procuradoria, demais presentes. Antes de iniciar a minha defesa, eu gostaria de fazer apenas umas considerações iniciais. Essa defesa reputa necessário o combate a qualquer tipo de ato discriminatório, em qualquer âmbito que seja esportivo, nos demais locais da sociedade civil. Isso tem que ser efetivamente combatido e erradicado. Essa defesa, eu gostaria de deixar isso bem claro. Dito isso, eu contextualizo a situação política do Mojimirim. Atualmente, se tem uma briga judicial a respeito da representação perante essa Federação Paulista. Tem um investidor que está fazendo aportes ao clube e tentando fazer com que o Mojimirim se reerga como uma das potências do interior, mas por desentendimentos que já foram amplamente divulgados na mídia recentemente, essa relação esteve bastante conturbada. Dito isso, antes dessa relação se estremecer, em maio, como os senhores puderam ver, o investidor teve espaço para fazer posts institucionais, para iniciar campanhas que trouxessem essa cultura de combate à discriminação e qualquer outro tipo de violência perante sua torcida, mas, por conta desse desentendimento, essas ações não foram levadas adiante com a intensidade que anteriormente tinham sido planejadas. Então, o senhor Wilson, que foi o investidor, ele levou atletas à parada LGBTQIA+ de Campinas para trazer essa cultura para dentro do estádio. Mojimirim é um clube tradicional na cidade, é um clube tradicional do interior, e essa cultura tem que ser internalizada. Então, é um planejamento a longo prazo, mas é algo que se iniciou e que, efetivamente, começou a dar frutos, tanto que é a primeira vez que o Mojimirim teve uma denúncia pelo 243G ou por qualquer outro tipo de discriminação perante esse tribunal. Dito isso, eu gostaria de ressaltar que, em relação aos cânticos homofóbicos, que supostamente teriam sido proferidos pela torcida do Mojimirim, o diretor comercial foi claro em dizer que houve uma provocação do atleta Vinícius, que foi ao alambrado, se dirigiu à torcida, que era mandante e majoritária no estádio, e que a torcida, revoltada, xingou o atleta, efetivamente tentou arremessar ali qualquer coisa que não foi efetivo, mas que de maneira nenhuma ele escutou ou efetivamente foram proferidos cânticos. Tanto que, na súmula, o momento que isso é feito é nos 90 mais 5 minutos. Não teve nenhuma propagação desses cânticos, não foram feitos anteriormente, não foram perpetuados até o final da partida, tanto que, se tivessem sido perpetuados, o juiz teria a obrigação de paralisar a partida, ainda que nos acréscimos, por uma orientação do próprio STJD. Então, não teve nenhuma intercorrência ao longo do jogo que justificasse essa tipificação pelo 243G. O diretor comercial é claro nesse sentido. Efetivamente, houve xingamentos mediante uma provocação do atleta Vinícius, que fez o gol aos 90 minutos e acréscimos do segundo tempo, um jogo importante para o Mojimirim, que precisava sair com a vitória, mas que não ficou comprovado, e que, se lide a veracidade da súmula, não foram proferidos quaisquer cânticos homofóbicos. Eventualmente, se é que houve alguma coisa, algo pontual que foi nem digno de se escutar, assim, nada que o diretor comercial presente ali pudesse ter ouvido, e ele estava ali perto, nas proximidades da torcida mandante. Nesse sentido, em relação ao 243G, eu ressalto que o clube é primário, é uma competição em que congrega pelo clube atletas não profissionais, como os senhores podem retirar da súmula, que a competição sub-20, para a competição sub-20, o Mojimirim não cobra entrada de ingressos, então a entrada é franca, ele não tem arrecadação para a partida, a entrada é franca. E, por isso, se requer a aplicação da pena mínima, 243G, mas, caso não seja esse o entendimento de vossas senhorias, que seja aplicada uma dosimetria já sedimentada por esse TJD, que, inclusive, no julgamento
do Água Santa condenou a R$ 1.000 em uma competição sub-17, levando em consideração a não cobrança de valores para o ingresso e também a situação financeira e econômica do clube. Passando aqui para a questão do arremesso de objetos ao campo, conforme ficou provado, e eu não sei se os senhores já foram no estádio do Mojimirim, tem um espaço de 5 metros, pelo menos, entre o alambrado que se inicia o campo de jogo e a arquibancada. Então, tem um espaço de passagem que caíram garrafas ali, o diretor comercial trouxe isso em seu depoimento, mas que não chegaram a entrar no campo de jogo. O descontentamento ele foi provocado, isso causou uma reação, mas essa reação, de maneira nenhuma, interferiu no andamento do jogo, não atingiu nenhum atleta, sequer passou do alambrado, sequer entrou no campo de jogo. O juiz, provavelmente, ali nos 90 mais 5, 90 mais 7, diante de provocações, as duas equipes, os atletas de ambas as equipes tensos ali dentro de campo, o juiz, com certeza, deve ter assustado com o eventual garrafinha voando ali na arquibancada e tudo mais, mas, de maneira nenhuma, esses objetos ultrapassaram ali o alambrado. Novamente, por conta disso, não se verificando o tipo do artigo 213, em relação a isso, requer a absolvição do clube, mas, caso não seja esse o entendimento, que sejam levadas em consideração as atenuantes trazidas para o 243G e aplicada a pena mínima nesse tipo penal. Em relação ao atleta, só para aproveitar aqui o tempo dos senhores, gostaria de ressaltar que foi um jogo tenso, 35 faltas, 66 minutos de bola rolando, um jogo que, ao final, se tem uma provocação, o gol saiu nos acréscimos do segundo tempo. O atleta, como ele falou, ele empurrou o adversário após o término da partida para pedir respeito, ressaltando que o atleta Vinícius ele foi em direção à torcida mandante e apontou para o escudo, pediu para que eles entrassem no campo, chamou para a briga, uma coisa que, efetivamente, um atleta que está ali dentro, uma reação natural é justamente essa. Pô, abaixa isso aí, respeito, que isso? É totalmente compreensível, foi um empurrão, como ele disse, sem violência alguma. Dessa forma, a defesa repleteia pela sua absolvição, mas, caso isso não seja o entendimento de vossas senhorias, que seja desclassificada a conduta do atleta para o 250, por eventual ato hostil que os senhores possam ter identificado, considerando o atleta primário, a baixa ofensividade da ação, que efetivamente, em verdade, deve ser considerada para a absolvição do atleta, e o fato de ter sido após o término da partida, sem causar qualquer tipo de prejuízo ou tumulto registrado em súmula. Obrigada. Obrigado, doutora. Parabéns aí pela defesa. Não, dá para. Não, vamos dividir. Vamos dividir. Não, vamos fazer agora a votação. Só algumas dúvidas. O atleta que provocou foi denunciado? Teria provocado a torcida Sim, o mandante? Vinícius, ele é o Vinícius. Tá. É o Vinícius. Ótimo. E a outra pergunta ele é profissional? Amador. Amador esse atleta? Todos são amadores. Mesmo sendo sub-20, todos são amadores. Tá bom. Então, a senhora está apta ao voto? Sim, estou. Então, Bom, primeiramente eu parabenizo a doutora pela defesa, né? A gente sabe o quanto é complicado fazer defesa em relação à equipe, né? Pela torcida, particularmente, que aí proferiu esses cânticos homofóbicos. Isso daí é um reflexo da sociedade, né? A gente está vivendo um momento tão complicado no mundo e no nosso país, e isso reflete dentro do esporte, e particularmente dentro do futebol, que recorrentemente a gente vem, infelizmente, julgando casos de discriminação por raça ou por opção sexual e assim vai. Eu entendo, particularmente, ainda que o clube tenta não, né? Venha fazendo ações para tentar mudar esse cenário, junto com os atletas. O que a gente percebe dentro do futebol é que essas ações têm que ser mais direcionadas à própria torcida, e principalmente as torcidas organizadas, que costumam ter esse tipo de comportamento.
como foi colocado aqui. Eu entendo que ainda que o clube venha apesar de ele ter colocado os atletas participando, acho louvável a ação dele, eu acho que todos nós deveríamos fazer assim, mas entendo também que isso não é suficiente para a gente absolver a ação que aconteceu dentro da partida. Eu acho que foi bastante grave a atitude da torcida, né, como a doutora colocou, os ingressos são gratuitos, não tem como fazer um controle disso, né? Acaba enchendo um estádio e também acaba assumindo um risco, né? Como aconteceu aqui no caso. Eu acho que está bem classificado o que a Procuradoria colocou dentro do 243G. Inclusive, né, aqui o que a gente precisa aplicar é uma dosimetria. Mojimirim não é primário, já é uma equipe reincidente, acabei de verificar. E considerando isso, e considerando que se trata sim de infração ao 243G, né, acho que está bem claro que ainda que tenha, só para destacar, ainda que tenha acontecido uma provocação do atleta Vinícius, que nós vamos julgar daqui a pouco, não cabe à torcida fazer esse tipo de cântico e proferir isso demasiadamente, que é o que consta na súmula. Eu vou me valer disso, vou considerar essa situação, ainda que a torcida tenha sido provocada. A gente está aqui justamente para coibir esse tipo de ações e fazer com que o clube realmente procure realmente ter mais atenção com relação à torcida. Eu sei que é complicado isso, mas é importante que a torcida que a torcida saiba que o clube está sendo punido com multa, ainda que seja uma equipe não profissional, e que isso está trazendo prejuízos para o clube, que esse tipo de atitude está prejudicando o clube. A bem da verdade, o ideal seria, se fosse possível, né, identificar essas pessoas, porque aqui a gente tem no próprio artigo da lei que essas pessoas seriam proibidas de ingressar na praça desportiva. Esse seria o melhor, né, a solução melhor, mas como nós não temos isso em mãos para julgar, considerando o que a doutora falou, ainda que o clube tenha uma situação talvez complicada, também não vem isso dentro dos autos, a própria doutora colocou que tem um investidor. Eu entendo pela aplicação no valor de uma pena de multa de R$ 1.000 em relação à infração do 243G. Benefícios, doutora? Já os benefícios do 182 e da condição Sim, financeira. sim. Legal, não? Só para deixar claro. Eu aplicaria R$ 2.000 fácil Tá, aqui. então, R$ 1.000 pelo 243G. Sim. Tá, em Eu relação ao acho que, 213. só para destacar, doutor, eu Aham. acho que esse tipo de situação que tem dentro do tribunal, a meu ver, eu acho que a gente tinha que majorar multas bem mais Entendi. elevadas, mas não posso fazer isso Tá. justamente em razão das condições. Então, já utilizando do benefício do E essa 182. primeira denúncia tem o 213 também, né? No mesmo. Tem. no mesmo- Tem. Aí o 213 vem por conta do arremesso da garrafa, né? Que eu também entendo que eu acho que nesse tipo de situação, eu acho que seria interessante trazer fotos para a gente poder ver, porque eu particularmente não conheço o estádio de Mojimirim, e eu já tive casos assim, acho que é interessante, eu já vi também casos de só uma dica para a gente poder trazer uma foto, olha, tá aqui onde foi arremessada a garrafa e impossível chegar em tal lugar, para a gente poder também ter uma outra visão. Eu acho que seria importante. Tudo é importante, né? Todas as provas são relevantes. E também com relação ao 213, já que não foi identificado, né, como o próprio presidente indagou se tinha sido identificado quem arremessou as garrafas, entendo que está dentro a infração aqui também do artigo, né? Arremessou o artigo 213, ele é claro em relação a isso também, né? Deixar de tomar providências, no caso aqui do arremesso, no parágrafo 2º, vou aqui destacar, caso a desordem, invasão ou lançamento de objetos seja feito pela torcida entidade adversária, a entidade mandante são puníveis, né? Mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato, aí no caso é da visitante. Então, eu acho que está bem enquadrado dentro do 213, o que a Procuradoria pede, e quanto a isso, como também vejo que também a arbitragem não esclareceu se arremessou garrafa
plástica em direção ao banco de reserva da equipe visitante, mas também não trouxe mais informações que pudesse dizer se essas garrafas atingiram ou não alguém do banco de reservas ou qualquer pessoa, ou que isso trouxe algum dano efetivo em relação a alguém a ter agredido alguém às garrafas. Eu vou aplicar o valor da pena R$ 100, né, ou a categoria de base, né? Eu vou aplicar mas vou considerar eu vou aplicar o valor. É difícil, porque eu acho que R$ 100 também é um valor muito baixo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar o valor de R$ 500. E já considerando também 182 a redutora. Então, para nós entendermos, ficou R$ 1.000 com 243G e R$ 500 Pelo 213, arremesso, já aplicando o benefício e sim, também a a reincidência. reincidência, Tá, né? acaba assim. Ok, então R$ 1.500 para a primeira denúncia. Doutor, Presidente, inicialmente gostaria de parabenizar a doutora Patrícia pelo relatório. Concordo com Vossa Excelência em relação às imagens. Acho que, tendo em vista que a súmula é conhecida pelo clube ao término da partida, o clube poderia ter fotografado o campo para mostrar que nenhuma garrafa chegou ao gramado ou ao banco de reservas. Sei que o advogado muitas vezes fica sofrendo com a falta de documentos ou de imagens enviadas pelo clube, mas esse tribunal não pode suplantar a ausência desses elementos para modificar o que foi dito pelo árbitro, que goza de presunção na súmula, né, de veracidade no que ele descreve na súmula. Então, para contestar o que está na súmula, de fato, seria necessário ter outros elementos de prova, documental, testemunhal ou pericial. A prova testemunhal não foi suficiente para demonstrar que não houve arremessos em direção ao banco de reservas, muito pelo contrário. Se elas efetivamente atingiram ou não, aqui nós estaremos falando uma infração também de perigo, não é? Então, acho que é insuficiente para a absolvição que as garrafas não tenham efetivamente acertado. E em relação aos cânticos, a prova testemunhal foi no sentido de que efetivamente existiram, né? Então, acho que não tem como afastar a condenação nesse caso. Por esse motivo, eu acompanho a relatora. obrigado, doutor. Matheus. Bom, boa tarde. Inicialmente, parabenizar a doutora pela sustentação oral. Parabenizar a doutora Patrícia pelo voto. Concordo com relação às questões homofóbicas, né? Eu acho que isso precisamos dar um basta nesse tipo de situação em qualquer seara da nossa sociedade, né? A minha dúvida só reside quanto à aplicação da pena, porque, pelo que consta aqui nos parágrafos 1º e 2º, era perda de pontos, mas é porque é amador, né? Então não entra perda de pontos, somente Não, na verdade aqui... a pena de multa. A doutora Qual- Patrícia substituiu por multa. Não. Qual artigo o senhor está... O 243G. 243G. É o parágrafo 3º, não é? Para o 1º e 2º. Ah, não. Eu nem que considerei. o primeiro fala sobre perda de pontos e o segundo sobre a multa. A minha dúvida Pena é só de quanto à multa aplicação, prevista no porque na denúncia não consta nenhum nem outro. No terceiro. No terceiro. Tá. Eu não acredito que seja o caso de aplicar É o perda de parágrafo 2º, pontos. a pena de multa. Parágrafo 3º. Enquanto a infração for considerada de extrema gravidade, o órgão judicante poderá aplicar as penas do inciso 5º, 7º e 9º do artigo 130. Multa, Não, essa é a minha dúvida, mas eu sinceramente acho que a multa está razoável, até por conta... assim, é fato que ocorreram as manifestações homofóbicas, mas foi num curto espaço de tempo, no final da partida, então eu acho que a multa está absolutamente razoável. Era só a minha dúvida mesmo. Então, acompanho
a relatora nesse sentido. E com relação à questão dos objetos arremessados em campo, realmente faço as minhas palavras, as palavras do doutor Pedro, que muito bem salientou que caberia ao clube, né, demonstrar de alguma outra forma, até porque se preserva aqui a fé, né? Entre aspas, fé pública do juiz da partida na sua súmula. E também pelo fato da entidade esportiva não ter tomado as providências cabíveis, que é, no mínimo, a identificação daqueles que arremessaram objetos, né? Então, ante a falta de providências, também acompanho a eminente relatora. Obrigado, doutor Matheus, pelo voto. Eu vou acompanhar também na íntegra sobre os mesmos fundamentos. Eu votaria por uma pena menor em relação ao 213, mas o clube é reincidente, então está bem proporcional, razoável a pena aplicada de Ele foi reincidente no 211, né? de R$ 1.500 referente ao do 243G e 213. Ok? Bom, vamos à votação do atleta, que teria, após término da partida, empurrado com o antebraço o adversário. Bom, em relação ao atleta Thales, apesar de ter aqui, né, trazido o seu depoimento através do vídeo, eu também não consigo me desincumbir aqui da súmula, porque a gente tem duas situações. Para desclassificar isso para o 250, como a doutora requereu, a gente não tem mais nenhum elemento. E, por outro lado, a gente vê, destacando no detalhe da súmula, de forma violenta. Então, por isso que entendo que está bem classificado o que a Procuradoria pediu. A única questão é que o Thales, ele é primário, né? Meu Deus. Então, ele é primário e amador, né? Vai reduzir tudo. No 254, o mínimo já começa com 4. Isso, cairia para 2. Cairia para 2. Só que acontece que aplicar 2 partidas para ele, não tenho nenhuma informação aqui de que o Vinícius... Aliás, o Vinícius não aconteceu nada, porque o Vinícius foi denunciado. denunciado, Isso. foi a provocar a torcida, não aconteceu Foi. nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, considerando esses elementos de que até porque consta isso na súmula de que o Vinícius, na sequência, foi provocar a torcida e deu toda essa confusão. É a reação. Teve uma reação. Entendo que não foi uma agressão, senão ele teria que ter sido atendido. E teve briga generalizada depois disso? Não, teve um princípio. Teve um princípio tumulto, tá? Então, acho que por conta disso, eu vou desclassificar a pedido da defesa para o 250, e considerando a primariedade, considerando que ele fez o vídeo, considerando que a gente percebe por tudo que consta na súmula que o Vinícius não precisou de atendimento, ao contrário, então eu vou aplicar com as reduções uma partida. Tá. Então, uma partida para o atleta Thales, como em curso no artigo 250. Estou desclassificando para o 250. Perfeito, perfeito. Doutor Pedro, por favor, voto. Acompanho a eminente relatora. Doutor Matheus. Também acompanho, só observando que não há nenhum elemento nos autos capaz de demonstrar que realmente houve agressão, né? Sim. Agressão Deve ter sido 254. deve ter sido um empurrão poderia ser, mas que foi um que empurrão ocorreu mais um ato hostil, contundente. sim, eu acho que Está mais está muito evidente. claro, até pelo empurrão que ele assume, Isso. ele assume ter ocorrido, então acompanha, doutora Patrícia. Perfeito, Obrigado. eu também vou acompanhar na íntegra o voto, acho que deve ocorrer a desclassificação para o 250, me pareceu sim um ato hostil, né, um empurrão com o antebraço um pouco mais grave, mas não uma violência ou uma coisa mais grave. E também eu aplicaria a pena de 2 partidas, como vou aplicar, mas com o benefício do 82, uma partida, então o voto integral aí para o atleta, uma partida 250. Agora vamos... Obrigado, doutora, viu? Parabéns aí pela defesa, viu? Volta ainda. Então, vamos continuar com esse processo bem extenso para a defesa do atleta Vinícius.
Presidente, posso começar pelo Francisco? Pelo Francisco, então. Obrigado, presidente. Estão me ouvindo? Bom, inicialmente, então, pelo atleta Francisco. Ele foi punido com um segundo cartão amarelo, né, consequentemente, vermelho, regulamentar, porque, ao comemorar o gol, ele subiu no alambrado, né, e veio aqui denunciado no 258, né, como uma atitude antidesportiva. No entanto, é um atleta amador, né, mas, no entanto, eu entendo que a comemoração, né, de subir no alambrado, é um direcionamento da própria FIFA punir, né, o atleta por essa comemoração com um cartão amarelo. Mas, embora essa atitude deva ser reprimida dentro do campo de jogo, ela não tem o potencial de gerar uma punição, ao meu ver, uma denúncia e uma punição neste tribunal, né, uma punição disciplinar. Como uma regra, um direcionamento, entendo que o árbitro agiu certo ao aplicar o segundo cartão amarelo, né? No entanto, foi o segundo cartão amarelo. Caso o atleta não tivesse recebido o primeiro cartão amarelo, sequer aqui estaria por essa atitude, né? Porque teria somente um cartão amarelo e não teria havido a expulsão. Dessa forma, eu pleiteio primeiramente a absolvição do atleta, visto que foi somente uma comemoração, né? Algo que inclusive o gol aconteceu nos 6 minutos do acréscimo do segundo tempo, né? E um jogo tenso, né? Conforme nós vimos aqui. Então, primeiramente, pleiteio a absolvição, e caso os senhores entendam de forma divergente, peço que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência. Perfeito. Obrigado, doutor. Bom, quer fazer a outra? Já, Se quiserem, os senhores que sabem.